Oi, oi meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a resenha do terror Não Solte. Vamos lá? Esse novo longa, ele é um terror psicológico e que abre brechas para a gente pensar nas possibilidades, se é real, o que é imaginário, e um final aberto também para te deixar vários questionamentos. Enquanto o mal toma conta do mundo, a única proteção para sua mãe e seus filhos gêmeos é uma casa e o vínculo protetor de sua família. Precisando estar conectada o tempo todo, até mesmo se amarrando com cordas, a família se agarra um ao outro sem poder nunca se soltar. Mas quando um dos meninos questiona se o mal é real, os laços que os unem são rompidos, desencadeando uma terrível luta pela sobrevivência. Esse é um daqueles filmes que vai fazer a gente questionar o tempo inteiro se o que a gente está vendo é real, se é imaginário, se as pessoas estão vivendo aquilo realmente. Então o filme te deixa o tempo todo nessa situação e com aquele final aberto para a gente tirar nossas próprias conclusões. Eu já falei que eu não gosto de filmes que deixam a gente com esse ar de mistério, com questionamentos. Mas nesse caso aqui, eu acho que o diretor propôs foi uma ideia muito interessante para a gente poder realmente pensar no que a gente quer acreditar que seja, se é sobrenatural, se é esquizofrenia, se é um caso de sobrenatural. Então ele deixa muitas ideias aqui e que a gente pode pensar o que quiser, e o que eu achei bastante interessante. E aqui no caso do filme, a casa é como se fosse um personagem, porque ele é parte fundamental da ligação dos filhos com a mãe. Então a gente acompanha a história dessa mãe que é vivida pela Halle Berry e os seus dois filhos gêmeos. E ela conta um pouco da história que o mundo acabou e que o mal dominou o mundo e que eles só vão conseguir sobreviver se eles ficarem dentro da casa ou amarrado na casa, literalmente. Então, toda vez que eles vão sair na floresta para poder explorar, trazer comida, eles têm que amarrar essa corda que está presa na casa para o mal não chegar neles. Então, o mal nunca vai encostar neles se eles estiverem presos na casa. E aí um dia, um dos meninos acaba questionando a situação, se é real ou imaginário o que eles estão passando, e a questão da escassez. Eles estão chegando numa situação que já não tem comida na casa, eles comem aí sapo, minhoca, tudo que tiver pela frente, e aí vem uma situação em si que vai trazer muito desconforto para um dos meninos, e ele vai acabar entrando em choque com a mãe, e isso vai gerar muita coisa aqui no filme. Então o diretor consegue brincar com isso de uma forma muito interessante. A gente passa o filme inteiro pensando, será que isso é verdade? Será que isso é coisa da imaginação dele? Será que realmente está acontecendo? Então ele deixa esse ar pra gente de sempre esse mistério, pra gente poder pensar o que a gente quiser. E o final também. O final, ele deixa uma ponta aberta, que pode ser que tenha continuação, e com esses questionamentos. E aí, o que a gente viu? Então a gente pode tirar muita coisa daqui. E aí eu vou fazer esse vídeo em duas partes, primeiro falando um pouco do filme, a resenha, e na segunda parte eu vou trazer um pouco de spoiler, e aí eu vou falar a minha teoria, o que eu achei do filme, que eu acho que pode ter passado. Então é justamente isso, ele é um terror psicológico que vai te prender do início ao fim nesse aspecto, para a gente entender o que está acontecendo. E o cenário conseguiu ajudar muito, porque a casa é uma casa velha, uma casa sempre escura, com paredes assim que nos remete à claustrofobia, a medo. E o filme parece que a qualquer momento vai acontecer alguma coisa ali que vai destruir tudo. Então ele é uma mistura de terror psicológico, sobrenatural, religião, vai falar sobre questões de família, a importância de estar junto na família, a importância de se acreditar, a importância do vínculo. Então ele traz várias abordagens aqui e ao mesmo tempo ele consegue explorar dessa forma, fazendo com que a gente fique pensando o tempo todo. Será que as crianças estão enlouquecendo? A mãe está enlouquecendo? Será que realmente é o fim do mundo? Será que a mãe está mentindo para os meninos? O que eles estão vendo ali fora? O que é então? Será assim que porque eles estão muito tempo sozinhos já estão delirando, porque estão passando fome? Ainda tem essa situação. Além de tudo ali, eles já estão começando a passar fome, estão ficando fracos. E aí, se tudo que eles estão vendo é delírio?
Então é muito interessante, o filme consegue brincar com isso o tempo todo, e muita gente não gostou, justamente pela questão dele ser um pouco solto, ser um terror mais assim elaborado, mais pensativo, e às vezes pode ser que ele pareça bastante confuso por isso, porque ele não dá essa explicação do que a gente está vendo aqui. Mas a gente tira fazendo as nossas teorias aí do que pode ser realmente essa história. E sobre as atuações, Halle Berry dispensa comentários, ela é maravilhosa e aqui ela tá incrível, porque ela tá num papel muito complicado, que ela tem que passar força o tempo todo para os filhos, tem que ajudar eles, mas ao mesmo tempo ela tá lá também desolada, tá caindo qualquer momento assim, psicologicamente falando, ela já tá alucinada, ela perdeu tudo e todos, então para ela é uma situação muito difícil onde ela tá, e ela traz isso perfeitamente bem aqui. E os dois meninos também que estão no filme, eles são incríveis, duas crianças assim que mostraram muito potencial e que tem horas assim que a gente até, caramba, eles são apenas crianças e eles estão fazendo um personagem maravilhoso e demanda muito deles também, porque eles estão numa situação muito difícil, principalmente no final, demanda muito dos garotos e eles conseguiram fazer direitinho, conseguiram trazer personagens incríveis e que traz esses questionamentos pra gente o tempo todo. E apesar de parecer clichê, pela questão de ser passado em uma casa, que é velha, numa floresta que não tem nada, eu acho que a construção do cenário foi muito interessante, o que ajudou bastante na nossa imersão no filme, para dar aquele clima de suspense, e a trilha sonora também. Ela é um pouco comedida, mas ela é muito interessante porque ela vem no momento certo. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 8. Se você gosta de um filme de terror, barra suspense, é mais suspense do que um terror, eu acho que vale a pena conferir. Ele é um filme que vai fazer você se questionar o tempo todo o que você está vendo ali, se é real ou imaginário, criar várias teorias, porque aqui a gente consegue tirar muita coisa. Como eu falei, né, a gente pode pensar que é coisa sobrenatural, religiosa, questão de esquizofrenia, então cabe muita coisa aqui. E o legal é isso, porque o filme vai te fazer pensar muito, vai tentar analisar o tempo todo o que você está vendo ali. E o elenco, que é maravilhoso, que ajuda mais ainda o filme a ser interessante. Então, acho que tudo coube direitinho. Ele tem alguns probleminhas, tem, mas são coisas pequenas, não prejudica tanto o longa. Então, acho que vale super a pena conferir, principalmente nessa semana de Halloween aí, teremos vários filmes de terror no cinema, e esse é um deles. Não Solte estreia dia 31 de outubro nos cinemas. A partir desse momento, eu vou falar sobre o filme com bastante spoiler, para a gente poder analisar, trazer as teorias, as minhas teorias aqui, e que de muita gente que está falando sobre o filme. Então é interessante a gente poder falar sobre isso, mas vai ter spoiler, então quem não assistiu ainda, para por aqui ou continua aí, é por conta e risco. Então no início, a Halle Berry, ela conta a história que o mal dominou o mundo, e acabou com o mundo. Então, quem for tocado pelo mal acaba morrendo. Ou então alguém mata. E aí a avó dela pressentiu que o mal estava chegando. O avô resolveu criar aquela cabana como um templo sagrado. Então, quem está lá dentro está protegido e você não pode desvincular de lá de jeito nenhum. Então, por isso que eles usam essa corda para poder explorar o mundo lá fora, né? A floresta, no caso, sempre amarrado à casa. Então a casa é como se fosse o personagem principal e a amarra entre os três. E aí mostra também que ela teve que matar o marido, ela teve que matar a mãe por conta disso, porque o mal possuiu eles, ela acabou tendo que matar. E aí o tempo todo o filme vai trazendo esse clima de tensão e tem um momento que uma das crianças acaba se soltando da corda e aí a coisa começa a desandar. E aí ela traz os meninos para dentro de casa. Eles têm uma oração encostado num local, num calabouço lá, e eles têm que falar essa oração para ver que eles não estão possuídos pelo mal. Então existe esse alçapão lá embaixo, no meio da sala, ele tem um símbolo, e aí o que acontece? Quando alguém presencia o mal, ela colocou o filho lá dentro desse alçapão e ele vai refletir sobre o que aconteceu e com isso ele vai purificar a alma dele para não receber o mal. Então é o que acontece ali. Só que a única pessoa que consegue ver o mal é a mãe. As crianças não veem nada. Aí a mãe vê a avó toda do mal,
vê outras pessoas, então ela vê a personificação do mal. Quando essa criança tem o contato com o mal, porque ela soltou a corda, ela começa a questionar para a mãe, né? E aí, será que realmente existe o mal? Será que só existe essa floresta? Será que não existe um mundo lá fora, outras pessoas? E a mãe fica pesada com aquilo, fica desesperada e fala, eles estão te iludindo, o mal já está fazendo parte de você, e ela tenta o tempo todo tirar isso da cabeça dele. Até que um momento em que eles estão passando muita fome, porque acabou tudo, a mãe quer matar o cachorrinho do filho, o Colby, para eles poderem se alimentar. E o menino entra em pânico, desespero, acaba cortando a corda da mãe e deixa ela presa lá no, tipo um celeirozinho. Com isso, ela acaba vendo a mãe dela incorporada do mal e ela entende que aquilo ela vai ter que prejudicar os filhos, porque como ela está ali dentro, é capaz dela poder matar os filhos dela. Então, para ela evitar essa situação, ela acaba se matando. E com isso, eles acabam ficando sozinhos, os dois, e um dia aparece uma pessoa lá. E aí eles ficam se questionando, será que essa pessoa é real ou é o mal personificado? E aí eles acabam matando esse cara. Quando eles matam, um dos irmãos acaba pegando a sacola com comida dentro e eles percebem que realmente é verdade aquilo que é real. E o irmão mais velho, que ele já está ali delirando de fome, aquela coisa toda, ele acaba incorporando esse mal. Então aqui a gente tem três vertentes que a gente pode falar. A primeira é uma questão de religião. Quando a mãe mostra as fotos dela quando ela era mais nova para os filhos, ela tá de cabelo loiro e tudo, ela tem muita tatuagem no corpo, então é como se ela tivesse vivido tudo de mal lá fora, deve ter usado drogas, vivido numa vida muito louca, e aí, como punição, os pais dela, extremamente religiosos, puniram ela dessa forma, colocando ela dentro do alçapão para ela refletir sobre a vida, fez a cabeça dela. Então a gente pensa na questão do fanatismo, que a mãe e o pai criaram isso na cabeça dela, da existência do mal, e que o mundo lá fora já estava tomado pelo mal, e ela acabou jogando isso para os filhos. Então os filhos foram acostumados com aquilo. Eles não sabem o que é telefone, eles não sabem o que é uma comida diferente, então eles viveram só aquilo ali. E aí a gente pensa nessa questão do fanatismo. Outro também que a gente pode pensar na questão da esquizofrenia. A esquizofrenia pode ser passada de geração, então a mãe sofria de esquizofrenia e passou para a filha, que é a Halle Berry. Então ela viveu nesse negócio de mal, o mal vai consumir vocês e tudo, e acabou passando para o filho mais velho, porque o filho mais novo não vê nada. Quem vê sempre é o filho mais velho, que viu no final a mãe e a avó. Então a gente pode pensar nessa questão da esquizofrenia, e também na questão do sobrenatural, que realmente existia esse mal, e que esse mal foi consumiu o mundo aí, em muitas pessoas, e acabou indo parar neles. Mas a minha teoria realmente é a questão da esquizofrenia, porque a gente descobre no final que existe um mundo lá fora normal, que existe cidade, existe tudo, né? Que inclusive quando o filho mais velho mata o cara, ele tá com um iPhone na mão pedindo socorro. Então que realmente é uma esquizofrenia que foi passado de geração e que esse menino mais velho agora tá carregando essa esquizofrenia. E o pai apareceu também para a mãe falando que ela tinha que contar a verdade para os meninos, então aí eu paro para pensar nisso, né, que ela estava tão enlouquecida, a esquizofrenia dela estava assim, ela estava muito louca, que ela acabou matando o marido, porque falou que o marido estava aí possuído, matou a mãe, matou o pai. E realmente também pode ser essa questão do sobrenatural, como a mãe morreu, passou para o filho mais velho, porque até então ele não via e passou para o filho. E aí ele mostra a foto, porque o menino tirou uma foto com a Polaroid dele, e na foto a gente vê o mal segurando ele. Então ele se soltou da casa e o mal se agarrou a ele. Então aqui dá pra gente tirar muita teoria interessante, por isso que é um filme que eu gostei, diferente de outros aí que deixa os questionamentos, que a gente fica muito bravo quando termina, mas esse filme, ele é justamente para isso, pra gente tirar nossas próprias conclusões, pra gente analisar o que é que está acontecendo, e eu achei incrível porque ele trouxe muitas situações que cabem muita coisa, e foi muito interessante, e eu gostei pra caramba por conta disso, porque ele mexe bastante com essa questão do terror psicológico. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu o Terror Não Solte ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!